Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem nesse momento que atravessamos, que você esteja conseguindo lidar bem com essa situação, você, sua família, e que a gente possa colher o melhor de tudo isso, né? Que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento para deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Nessa reflexão de hoje, nessa conversa, nesse momento de mensagem que eu quero trazer a você, a sua família, eu fiquei pensando de que talvez uma das sensações que pudessem representar o que nós estamos vivendo nesse momento é de um barco à deriva. Um barco à deriva é um barco que não está mais sendo controlado pelo timão, nem pelas velas, mas ele está sendo arrastado pela força dos ventos e pelas forças das correntes marítimas, ou enfim, de onde esse barco estiver navegando, se for um rio, mas ele é um barco que perdeu o seu controle, ele não está mais sendo guiado, ele perdeu os marinheiros que estavam ali, as pessoas que estavam conduzindo essa embarcação, elas não têm mais o controle dela. E a gente vive num tempo assim, me parece, um tempo de dúvidas, um tempo em que a gente se pergunta e já começam a aparecer expressões, já se começa a falar muito da chamada pós-pandemia. Nós teremos na história do nosso mundo um antes e um depois dessa pandemia. Esse é um momento histórico que vai, de fato, ser marcante para a humanidade. Isso vai ficar registrado nas páginas das histórias e dos livros de história. Nós estamos, de fato, vivendo um momento extremamente diferente e importante. E as pessoas têm dito muito de que nós não sairemos do mesmo modo como entramos. E quer façamos esforços ou não para isso, algumas coisas serão inevitavelmente diferentes do que foram até aqui, do que foram até então. Bem, e quando a gente fala de mudanças, quando a gente fala de coisas que serão diferentes daquilo que a gente já experimentou e viveu até aqui, isso pode gerar um certo grau de ansiedade, de receio, porque sempre que a gente lida com o novo, ainda mais um novo desconhecido, não planejado, que nos pegou de surpresa, que se abateu sobre nós de uma hora para outra, sem aviso nenhum, isso tudo causa muitos questionamentos, muitas angústias, muitas perguntas não respondidas, muitas tentativas de olhar para aquilo que está acontecendo, interpretar o momento e tentar perceber que tipos de desdobramentos a gente vai enfrentar logo ali na frente, outros ainda posteriormente. O fato é que nós perdemos o controle da nossa própria história nesse momento, se é que em algum momento nós tínhamos esse controle nas mãos, e a gente se sente como, de fato, marinheiros à deriva, forçados pelos ventos, pelas correntes e sem poder fazer nada, sem poder resistir a isso de uma maneira que a gente possa simplesmente mudar todo o quadro e voltar à normalidade. Não é assim que está acontecendo. Por isso, hoje eu queria falar, talvez uma das palavras-chave dessa reflexão de hoje seja, entre outras, mas de fato hoje o tema gira em torno bastante do medo. Como nós lidamos com o medo diante do novo, o medo diante do desconhecido, como a gente lida com isso, como que a palavra de Deus de alguma forma pode falar conosco a respeito disso. E a gente tem muitos medos nesse momento, muitos medos de vários tipos diferentes, né? A gente se pergunta, por exemplo, né, nós vamos enfrentar uma segunda onda na pandemia, no momento que as pessoas começarem a voltar a circular, se a gente ainda não tiver uma vacina, se a gente ainda não tiver uma solução definitiva, será óbvio de que as pessoas que têm
são suscetíveis à doença, que são do grupo de risco, elas continuam correndo risco, né? Nós vamos enfrentar, então, uma segunda onda, uma terceira onda, várias ondas, nós não sabemos com certeza, estamos esperando para ver o que vai acontecer. A gente tem diante de nós uma crise econômica, que nós vamos ter que enfrentar inevitavelmente, que já está instalada, que já está aí, afetando muitas pessoas, fazendo com que a vida se torne complicada para muitos de nós. Como se não bastasse, agora nessa última semana se instala também uma crise política no nosso país, e nós também vivemos esse momento de instabilidade sem saber em que direção a gente vai caminhar. De novo se estabelece um monte de perguntas de para onde vamos. E eu esses dias também recebi um vídeo que me deixou bastante triste. Era um vídeo lá na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, perdão, entre Santa Catarina e a Argentina, no Rio Uruguai, no oeste catarinense, e alguém foi andando pelas pedras até mais ou menos a metade do rio, e haviam apenas alguns filetes de água, algumas poças maiores, outras menores, o rio quase seco, um rio gigantesco como é o Rio Uruguai. Ou seja, toda a região oeste de Santa Catarina, a região oeste do Rio Grande do Sul, além da crise econômica que vai ser gerada também pela pandemia, eles ainda enfrentam uma seca muito forte, muito grande. Então, de repente, para eles, a crise econômica fosse amenizada, porque a base da economia é a agricultura, e todos nós temos que comer, então a agricultura não pode parar. Se fala de que é um dos setores que menos vai sofrer economicamente nesse processo de pandemia. Mas aí, associado a isso, acontece uma seca, não chove há meses. Coisas tristes, coisas que realmente causam medo, causam espanto, causam apreensão, que deixam a gente muito angustiado, muito preocupado, né? Eu gostaria de ler uma palavra com vocês, um texto bíblico, e depois, acerca desse texto, a gente reflete e conversa mais um pouquinho. Eu quero ler o texto de Mateus 8, 23 a 27, uma história que você conhece, talvez de cor e salteado, mas é nessa palavra simples que a gente quer refletir nesse momento. Ali diz assim que, entrando ele no barco, ele, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui a leitura do texto. A gente poderia confundir esse momento que a gente está vivendo com um momento de calmaria, né? Afinal de contas, muitos de nós forçosamente estão em casa, muitos de nós forçosamente acabaram tendo que fazer uma diminuição no seu ritmo. Alguns de nós estão trabalhando em casa mais do que trabalhavam antes, podendo sair de casa, é verdade. Temos situações assim também acontecendo em muitos momentos. Mas quando a gente olha para as ruas, quando a gente olha para o trânsito, a gente poderia olhar para essa situação de fora e dizer assim: puxa, se estabeleceu um momento de grande calmaria, o mundo está calmo. Mas eu e você sabemos que não. O mundo pode estar calmo do lado de fora, mas é uma calmaria turbulenta. Existe uma tempestade acontecendo. Ela é uma tempestade diferente. É como
É como se a tempestade não viesse de cima, de uma grande chuva, mas aquele tipo de coisa que acontece nos mares quando acontece um terremoto, e as águas se movimentam, formando grandes ondas, porque há um abalo sísmico, né? Talvez assim a gente olha, né? Não, mas não tem nuvens, não tem chuva, mas alguma coisa tremeu e foi abalada debaixo de nós, remexendo as águas de maneira muito intensa. É um momento de, talvez, calmaria turbulenta. É assim que a gente poderia descrever, talvez, esse momento. De algum modo, a gente pode dizer que as circunstâncias e a força das circunstâncias se tornaram mais fortes do que o nosso planejamento e a nossa habilidade de dirigir a própria vida. A gente, em vários sentidos, se sente à deriva, como eu disse no início dessa mensagem. E não sabemos bem para onde esses ventos vão nos arrastar. A gente tenta interpretar o momento e tenta perceber o que vai acontecer. Mas algumas coisas a gente consegue antever, mas muitas não. Muitas são realmente uma viagem para um mundo desconhecido, que nós não tínhamos até então. Ninguém sabe ao certo aonde nós estaremos quando essa tempestade passar. Mas parece certo, pelo que tudo indica, de que nós não seremos mais os mesmos, de que o mundo não estará mais no mesmo lugar, em um certo sentido. E o que essa história singela, não é uma história tão singela, ela é singela porque nós já ouvimos ela tantas vezes que a gente já ouviu ela desde o culto infantil, sendo contada e recontada de tantas formas e sendo pregada de tantas maneiras que ela acaba se tornando uma historinha, talvez, para nós. Mas ela é uma história concreta, ela é uma história real que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Mas e o que essa história pode nos ensinar para esse momento que a gente está vivendo? Em primeiro lugar, me parece que a vida é como o mar, imprevisível. A vida é imprevisível. E talvez a gente poderia dizer assim, se você não quer enfrentar o imprevisível, então não navegue. Então não navegue. É como dizer assim, se você não quer enfrentar essa imprevisibilidade da vida, então não viva. E às vezes as pessoas, de fato, em certo sentido, tomam decisões de não navegar. Por exemplo, aplicando isso para uma outra frase, se a gente disser assim, se você não quer sofrer, não ame. Porque todo mundo que decide amar se expõe ao risco de sofrer. Amar, quando você decide amar, quando você deseja amar, você corre o risco de ser decepcionado, você corre o risco de ser traído, você corre o risco de ser frustrado. Quem ama está se arriscando a sofrer. Porque quem ama expõe a sua alma, expõe o seu coração, se dá, se entrega, se doa, de algum modo. Tanto no sentido romântico da palavra, mas também em todos os outros sentidos para os quais a palavra se aplica. E de repente alguém diz assim, eu não quero sofrer. E fecha o seu coração. Essa pessoa decidiu não navegar. Ela decidiu viver a vida atracada num porto seguro. Mas ela vai passar pela vida não tendo vivido. E com a profunda sensação de frustração de que a vida deveria ter sido mais do que isso que ela está vivendo, do que isso que ela está experimentando. Ela não vive, ela sobrevive. Ela apenas mantém os seus órgãos vitais batendo, né, pulsando dentro de si, mas de fato a sua alma já encontrou um sepulcro mesmo antes da morte física. A vida é imprevisível. E quando a gente decide que vai viver, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem esse controle. E é impossível que a gente tenha
esse controle. Mas nós, como seres humanos, queremos esse controle. É uma das coisas que nós mais desejamos, é ter esse controle da vida. É evitar essa imprevisibilidade. E isso, em grande medida, é legítimo. Não estou dizendo que seja uma coisa ilegítima ou pecaminosa, feia, imoral. Não, em grande medida isso é legítimo. Por exemplo, que bom que hoje nós temos controle, nós temos vacina sobre muitas doenças que antigamente arrasavam populações, matavam muita gente. As pessoas não precisam mais morrer de coisas que morriam no passado. Que bom, graças a Deus por isso. Mas às vezes também esse desejo por controle, ele ganha nuances que aparecem um pouco naquela história do Titanic, né, que você deve lembrar, que virou filme, virou aquela coisa, eu acho bonito, né, aquela obra de Hollywood que a gente viu em anos idos do Titanic, mas ele se tornou um símbolo também dessa arrogância humana por controle. Essa coisa de dizer assim, esse barco aqui não afunda. Nem Deus afunda esse barco. E na sua primeira viagem, ele afundou e fez muitas vítimas. Nós construímos outros Titanics ao longo das nossas próprias trajetórias. Nós, muitas vezes, achamos que estamos navegando pela vida dentro de um Titanic. Cada um de nós precisa identificar qual é o seu Titanic e se ele realmente é indestrutível, se ele realmente em algum momento não pode encontrar um iceberg no seu trajeto. E esses projetos todos que nós construímos e apostamos a partir desse Titanic não podem vir a afundar junto com ele. É bom que a gente saiba que nós estamos lidando com a imprevisibilidade. É importante que a gente atravesse a vida sabendo disso. Porque se a gente desejar estabelecer o controle de tudo o tempo todo, a nossa vida será resumida pela ansiedade. O que vai determinar a nossa vida é a ansiedade. Nós seremos pessoas extremamente ansiosas. A ansiedade é esse esforço desproporcional que nós fazemos na nossa alma para estar no controle. Isso é ansiedade. E a grande solução para a ansiedade, segundo o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, é olhar para a simplicidade de seres como as aves do céu, os lírios do campo, que não têm outra opção a não ser confiar no Criador que deles cuida. E essa é a sugestão de Jesus, esse é o chamamento de Jesus para mim e para você. É simplesmente isso. A vida é imprevisível. Inclusive na religião, muitas vezes, o que está por trás da religião é esse desejo por controle. Por que será que tantas pessoas procuram cartomantes, astrólogos, tem que sair de casa e dar uma olhadinha no seu horóscopo, fazer as suas previsões? Uma das coisas que faz sempre sucesso no final de todo ano é quais são as previsões para o ano seguinte. As pessoas querem saber o que vai acontecer. Por quê? Porque nós queremos ter o controle. Nós queremos estar no controle. Se a gente souber o que vai acontecer, a gente pode se planejar para manter o controle. E às vezes na espiritualidade cristã existem versões desse paganismo, né? Quando pessoas entendem que precisam orar para que Deus revele para elas, ou revele para um irmão, ou antes de tomar qualquer tipo de decisão, elas precisam consultar um homem, uma mulher de Deus, para que essa dê uma palavra profética, dizendo se essa é a decisão certa ou se não é a decisão certa, e assim por diante. No fundo, isso não é uma expressão de fé e de confiança, é uma expressão de que a pessoa deseja
alcançar uma revelação acerca do que vai acontecer ali na frente, para que ela esteja no controle, porque ela não confia que se isso estiver simplesmente na mão de Deus, isso vai funcionar tão bem assim. Ela quer estar no controle. Ela quer fazer o papel de Deus na sua própria vida, na sua própria jornada, na sua própria caminhada. Portanto, é muito comum que existam versões cristãs desse mesmo paganismo, em que o ser humano quer deter esse controle o tempo todo. Em segundo lugar, algo que o texto pode nos ensinar é que a vida à deriva, ela traz consigo o medo da morte. É o que os discípulos sentiram naquele momento, a água invadindo o barco, a força dos ventos, das ondas, e eles vão acordar Jesus porque eles estão apavorados. Eles acreditam que eles podem morrer e eles pedem para que Jesus os salve, para que Jesus faça alguma coisa, para que Jesus intervenha naquela situação. Bom, ali a questão era o medo da morte física, logicamente, né? Assim como também durante a pandemia, durante esse momento que a gente está vivendo, também o medo da morte física é real. Existem pessoas que estão assustadas, que às vezes com razão e às vezes assim um pouco de maneira irracional, porque todo esse ambiente, todo esse clima também potencializa às vezes algumas questões já instaladas em nós de medos assim um pouco mais patológicos, que desencadeia processos irreais, fantasiosos no coração das pessoas. Mas claro que tem pessoas que, por exemplo, fazem parte do grupo de risco e que precisam muito tomar cuidado, porque de fato esse momento demanda cuidados. Nós não estamos lidando com uma piada, com alguma coisa que possa ser simplesmente ignorado. Não, pelo contrário, é um momento sério, um momento de se cuidar. É um momento de levar a sério as recomendações que estão sendo feitas, com toda certeza e sem sombra de dúvida. Então a questão do medo da morte física também está presente no nosso meio, mas também tem outros medos. Outros medos de outras mortes, que inclui a questão da morte econômica. Também isso é uma morte. Ver uma empresa que foi com muito suor e com muito trabalho construída, plantada, ver isso se perdendo por falta de clientes, porque o produto agora não se vende mais na situação em que o mercado está, é uma morte. É um tipo de morte e é algo que também causa muita dor. Sem dúvida nenhuma, é uma situação importante e que precisa ser valorizada, mas com o barco à deriva a gente vai suscitando esses medos. Medo da morte física, medo da morte econômica, medo da morte social. O isolamento tem causado também situações difíceis. Esses dias eu ouvia um colega pastor meu relatando o fato de que alguém da comunidade dele estava fazendo um tratamento para câncer, estava já num estágio que parecia sem volta, mas em função da pandemia, essa pessoa não podia receber visita dos seus familiares, e nem sequer uma visita pastoral. A muito custo e com muito empenho, finalmente foi liberado no CEPOM para que os familiares pudessem visitar. Uma notícia de você entrar num processo de tratamento assim, sem grandes perspectivas de sair dele, é terrível, é assustadora, é assombrosa. Mas ser obrigado a passar por isso sozinho, sem as pessoas a quem você ama, torna tudo muito mais complexo e muito mais doloroso. Há pessoas que, vovôs e vovós, que não estão podendo abraçar os seus netos. Isso é doloroso. Essa morte, isso também é algo que causa muita dor. Nós poderíamos falar de uma morte política, dessa situação
que a gente está vivendo nesse momento também, de crise política, de instabilidade, como se não nos bastasse o resto, ainda temos isso para lidar, né? Poderíamos falar de uma morte religiosa. Eu lia nessa semana um artigo publicado falando de igrejas neopentecostais que estão tendo grande dificuldade nesse momento de pandemia porque não tem como sustentar os seus programas de televisão. E estão, logicamente, né, tem falas nessa reportagem dizendo que atribuem isso à ação do diabo. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente do que essa. Eu, pessoalmente, já acredito que a pandemia não tem o poder de destruir a Igreja de Jesus, mas ela tem sim o poder de derrubar e destruir, talvez, as nossas organizações institucionais e o modo como elas foram pensadas e construídas. A Igreja de Jesus não vai morrer. A Igreja de Jesus vai sair desse momento fortalecida. Aleluia! Mas talvez instituições e seus jeitos de ser e de se constituir vão ter que se repensar e se redesenhar. Também nós teremos que fazer isso. Não é apenas uma questão que os outros vão ter que fazer, nós também teremos que fazer. Mas eu não tenho nenhum receio de que a igreja vai sair desse momento mais enfraquecida. Não, a igreja vai sair desse momento, a igreja de Jesus vai sair desse momento fortalecida. O que a gente vai ter que fazer é talvez abandonar odres velhos para que o vinho novo caiba e não estoure esses odres, e temos que colocar o vinho novo de Deus em odres novos. E isso cada geração precisa fazer. Algumas coisas a gente já sabia que teria que fazer. A gente só estava adiando uma série de tomadas de decisões e agora a pandemia nos obriga a fazer isso. Então, nesse sentido, a gente só tem a agradecer e entender que também nesses processos Deus está trabalhando. Em terceiro e último lugar, eu quero fazer essa afirmação de que a fé não é a capacidade de recuperar o controle do timão e das velas, desse barco da vida. A fé é saber quem está no barco conosco. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta dos discípulos. Aliás, todo o contexto de Mateus capítulo 8 é nessa direção. Ele cura doenças, ele perdoa pecados, ele exerce poder sobre os ventos e o mar, ele expulsa os demônios. Quem é este? Da onde vem esta autoridade? Essa é a pergunta ao longo de todo o capítulo, em todo o contexto ao redor dessa história que nós estamos lendo. Quem é este? E para nós, o que importa não é saber o que vai acontecer amanhã, nem na semana que vem, nem nos próximos meses. É claro que Deus nos deu capacidade de pensar, de raciocinar, de planejar, e à medida que a gente vai percebendo determinadas situações, a gente vai se planejando com elas e para elas, e não há nada de errado nisso, não há nada de pecaminoso nisso, mas o mais importante para nós não é agora saber o que vai acontecer. O que importa para nós é saber quem está conosco. E isso basicamente é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui nesse momento para cada um de nós. Jesus conosco está. Então, nós estaremos bem. Não sabemos de fato para onde essas correntes vão nos arrastar, para onde esses ventos vão nos levar, não sabemos. Em alguns momentos temos alguns vislumbres, mas eles ainda são bastante incertos. Mas não importa. Não importa, não estou com isso sugerindo que o tema em si não seja importante, mas eu quero dizer assim, no fim das contas, a nossa angústia, a nossa preocupação não é como vai se desenrolar a questão econômica, não é como vai se desenrolar a crise política, como é que vão descascar esse abacaxi. Independente disso, independente de como as coisas acontecerem, o fato é que Jesus está conosco no barco.
E é isso que precisa acalmar nosso coração. Eu acho, essa história linda no sentido de Jesus se levanta, ele estava dormindo. A primeira pergunta que a gente faz quando lê um texto como esse, como Jesus pode conseguir dormir no meio de uma tempestade? Os barcos naquele tempo não eram grandes. Ele devia estar muito cansado, depois de um dia inteiro pregando para pessoas, interagindo com pessoas, ele devia estar exausto e ele dorme profundamente. Ele tem que ser acordado no meio da tempestade. E aí ele faz uma pergunta assim: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Como assim, por que a gente tem medo? Olha aí o vento, olha aí a água entrando, o barco sucumbindo diante da força da natureza. Mas a pergunta de Jesus, ela continua ecoando para mim e para você. Ela continua vindo com parece com esse poder da ingenuidade. Não é uma ingenuidade. Jesus sabe o que ele está dizendo. Mas ela vem para nós como se fosse uma pergunta ingênua. Por que vocês têm medo? E Jesus parece inverter a situação no sentido de querer nos mostrar: vocês só estão tendo esse medo porque vocês parecem não saber quem está com vocês no barco. E é por isso que os discípulos terminam perguntando: quem é ele? Quem é este? Eles ainda não haviam compreendido quem era Jesus. Mas eu e você já sabemos. Nós já conhecemos o fim da história. A pergunta é se a gente já depositou a nossa confiança nesse Jesus que o Apocalipse no capítulo 5 diz que venceu para abrir o livro da história que está na mão direita de Deus, esse que é o Senhor da história. Se a gente de fato consegue crer e colocar nossa confiança nesse Jesus e saber que Ele está conosco no barco. Você conhece, você tem experimentado esse Jesus, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se sim, então ouça ele dizendo para você: não temas, não temas, não temas. E eu termino lembrando aquela palavra de Romanos 8:28, em que o apóstolo Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente ama a Deus, até o mal que nos acontece nos faz bem. Quando a gente não ama a Deus, até o bem que nos acontece nos faz mal. Porque quando a gente não ama a Deus, o bem que a gente recebe, a gente transforma em mérito. E quando a gente transforma em mérito, isso vira orgulho. E a gente pensa que tem o que tem porque é melhor do que os outros, porque merece mais, porque trabalhou mais, porque se empenhou, porque é mais. E o orgulho nos cega. Nos cega para a nossa própria realidade, a nossa própria condição. Imagina então quando recebemos o mal. Então nós caímos na culpa, na ira, na indignação, nos sentimos injustiçados, nos vitimamos. Tudo faz mal quando nós não amamos a Deus. E tudo pode fazer bem quando Ele é o alvo do nosso amor. Portanto, eu termino essa mensagem convidando você a colocar sua confiança nesse que tem o poder sobre o mar, os ventos, e você não está conseguindo segurar o timão, né, o volante
da sua vida nas mãos, ele lhe desobedece, você tenta virar para um lado, os ventos e o mar arrastam a sua vida numa outra direção, você pode ter perdido o controle, mas aquele que está no barco com você nunca perdeu e nunca vai perder. E que isso possa consolar profundamente o teu coração e saber que você não está sozinho. Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. E ele está presente no nosso meio por meio do seu Santo Espírito. Nós não estamos perdidos, não estamos sozinhos. A noite escura, as densas nuvens podem nos impedir de saber em que direção o nosso barco está indo. Perdemos a bússola, caiu dentro do mar, mas Deus sabe. Deus sabe. E a nossa confiança nesse momento é de que Ele, sabendo, é o suficiente. No mais, Ele vai cuidar de nós e vai nos levar para o porto seguro, onde a gente finalmente precisa chegar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te anime com essas palavras. Amém.